Estou brincando, pode abaixar. E aí, tudo bem? Bem, a gente está nessa série aí, antifariseu. A gente, na verdade, fez uma... Como é que fala? A gente fez uma votação, né, no Instagram da igreja sobre a série que as pessoas queriam, né, ouvir novamente e tal. E essa foi uma série que a gente fez, acho que 2023, não lembro. E o pessoal votou antifariseu. E aí eu não sei se a gente fica feliz, né, porque o pessoal gosta do antifariseu, ou se a gente fica meio preocupado. Assim, será que o pessoal está pensando de querer tanto falar sobre... Obrigado. Sobre antifariseu. E a gente, já são 3 semanas, essa é a 3ª semana, e a ideia é não é a gente fazer um diagnóstico, né, global, né, digamos assim, a gente quer olhar para a igreja brasileira e começar a falar sobre tudo aquilo que a gente encontra que é errado, e a gente apontar esses erros, e a gente diagnosticar. A nossa pretensão está longe disso, né? A nossa pretensão ela é muito mais voltada para dentro, né, do que para fora, muito mais voltado para o nosso interior e para a nossa igreja local, né, como uma família local, do que necessariamente observar aquilo que acontece fora. É lógico que a gente é igreja para a cidade, a gente é igreja para fora, né? Igreja é isso, né? É apontar para fora. Inclusive, a gente viu o vídeo do Serve Day aí, quem gostou de Serve Day? Uns 2 ou 3, legal. E o Serve Day, ele é uma forma da gente anunciar a respeito de Cristo, né? A gente não faz, durante o Serve Day, a gente não faz aquela evangelização propositiva, sabe? Aquela de falar, de anunciar, de ligar o microfone e começar a falar de versículos e de chamar a atenção das pessoas. A gente simplesmente, como igreja local, serve o local onde a gente está plantado, né? A gente entende isso. E é uma estratégia que nos leva a um lugar de confiança, sabe? É um lugar onde as pessoas, ao servir as pessoas às vezes até não entendem. Mas por que a igreja está fazendo isso? Por que vocês estão servindo? Eu tenho que virar crente para poder receber esse presente aqui? Eu preciso... Como é que funciona isso? Ou é simplesmente servir? E sim, a igreja ela existe como igreja para observar também as lacunas sociais, para observar tudo ao nosso redor e servir e espalhar o amor de Deus, independente do que as outras pessoas vão fazer ou pensar. E, inclusive, é uma estratégia interessante. Quem aqui se converteu quando tomou uma decisão por Jesus? Quem aqui se converteu dentro desses lugares onde existia alguém no trem falando, onde tinha uma pessoa em algum lugar, no cemitério, pessoa muito, muito comum, no cemitério, né? A pessoa está ali no momento de medo, o cara vai então começa a anunciar ali no cemitério. Quem se converteu no cemitério, no sinal, no cemitério, né? A pessoa pensa, pô, no cemitério não, pô, no cemitério tinha tanto lugar. Ou alguma coisa nesse sentido, né? Um cara que estava pregando na rua, na praça pública e tal, e você ouviu aquela pregação e você falou, é isso, eu vou lá agora. Quem, por favor? Pô, sensacional. Uma pessoa. Incrível. Pô, legal, cara. Legal. Eu já tinha feito esse teste, nunca era ninguém. Era sempre 0. Mas, pô, que bom. Que Deus te abençoe. Valeu tudo. Agora, me diz uma coisa. Quem tomou uma decisão por Jesus ou quem teve um encontro com Jesus a partir de um lugar de confiança? Como assim, um lugar de confiança? Foi um familiar seu, a sua avó, seus pais, a sua mãe, um amigo muito próximo do trabalho, alguém que você confiava, alguém que você tinha algum tipo de relacionamento e aquela pessoa resolveu anunciar Jesus para você. Ela teve ali um tempo de gastar tempo insistiu às vezes para falar contigo e você de alguma forma confiava naquela pessoa e você falou, então tá, então eu vou, porque como você está me chamando e está tudo bem, então vamos lá e eu vou participar disso. Um familiar, um amigo, alguém muito próximo te conectou com... Às vezes você nasceu num lar cristão, né? Às vezes você nasceu ali e teu avô te evangelizava, tua mãe, e aí você, a partir desse lugar, você tomou essa decisão por Jesus. Às vezes sua esposa, seu marido... Quem foi desse lugar? Sim. É isso daí. Todos os outros que já são convertidos, além do nosso irmão lá, tomaram a decisão a partir desse lugar. Então, a gente compreende que essa é uma estratégia genuína. Você servir, você se colocar à disposição, ter a confiança das pessoas e não buscar nada em troca, simplesmente exalar quem Jesus é, simplesmente fazer aquilo que é necessário ser feito.
simplesmente revelar o amor de Deus e que as pessoas ao seu redor, seja na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, que as pessoas possam ver em você alguém que representa o Evangelho de Cristo, alguém que representa quem Jesus é, e a partir desse lugar elas possam dizer: eu quero o Jesus que esse cara carrega, eu quero viver a vida que essa mulher carrega, eu entendi o amor de Cristo através dessa pessoa. E isso é extremamente interessante, né? E isso é algo que a gente pretende como igreja, né? A gente anunciar Jesus, servir as pessoas, servir a nossa cidade. E o Serve Day, ele também está dentro dessa estratégia, digamos assim, desse modelo de servir independente de qualquer que seja a resposta, né? Simplesmente porque Deus fez por nós, a gente quer fazer por quem está ao nosso redor. Afinal de contas, nós somos esse povo, o povo que precisa amar o seu próximo como se ama, né? Como se ama. Então, isso é incrível, foi um prazer viver o Serve Day, mais um Serve Day, é o nosso 4º ou 5º, e a gente está empenhado nessa obra. E, falando de antifariseu, eu coloquei aqui como o nosso tema, né? O tema dessa pregação é um tema bem, assim, carinhoso, né? O hipócrita que habita em mim. Esse é o tema. O irmão está falando assim: pô, vou levantar, né? O cara já começou. E como eu estava falando, né? Isso não é uma pretensão. Por quê? Por que não é? Porque é algo que a gente precisa olhar para dentro, sabe? A gente se enxergar dentro dessas possibilidades de hipocrisia, diante do evangelho que a gente vive, diante do evangelho que a gente anuncia. E principalmente termos clareza que nós não queremos viver, né? Clareza daquilo que nós não queremos nos tornar quanto cristão, daquilo que a gente não quer se tornar como igreja. Termos clareza, isso é claro para nós, o que nós não queremos ser como igreja. Não queremos ser como um cristão, como um homem e uma mulher que falam, né, em nome de Jesus. Então, nós vamos errar, isso é uma certeza. Existe uma certeza que você vai errar, eu vou errar. Quanto igreja, quanto corpo, quanto coletividade, também vamos errar. Já erramos e ainda vamos errar novamente. Isso é óbvio, a gente tem essa certeza. Então, apontar erros, apontar situações que não são segundo o Evangelho, ou segundo aquilo que Cristo nos ensina, não é para nos colocar num lugar de soberba, nos colocar num lugar de prepotência, de querer apontar o erro, mas é simplesmente de um lugar de clareza. Eu e você precisamos ter nítido para nós quem nós somos no Senhor, o nosso papel, quem nós somos como igreja e o nosso papel, seja ele socialmente quanto com a vida dos irmãos aqui. E quando a gente começa dizendo, olha, o tema da palavra é o hipócrita que habita em mim, para que eu e você, nessa noite, possamos identificar esse hipócrita que habita em nós, a primeira coisa que nós não devemos fazer é nos colocarmos como a síndrome de Adão, que é aquela autojustificação. O que aconteceu em Gênesis 3? O que aconteceu quando Deus chega para Adão e fala, cara, o que você fez? Né? O que aconteceu? O que você... que caminho você levou, né, procurando Adão? E a Bíblia diz que Deus fala assim, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? E a resposta de Adão não foi dizer, verdade, eu comi, eu errei. Me perdoa, eu errei, eu simplesmente fiz aquilo que não podia fazer. Mas ele disse, olha, a mulher que me deste como companheira, e aí vem a mulher, né? Uma bênção às mulheres na nossa vida, mas a mulher que me deste como companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Um salve para as mulheres aí. Grandes mulheres. Deus abençoe vocês. Brincadeira.
Essa foi ruim, né, gente? Eu achei que poderia ser boa, mas não foi. Minha esposa vai brigar comigo. Porque ela vai dizer assim, eu que te salvei, e você manda essa lá. Ela sempre fala isso, que ela me salvou. E aí, Deus responde, por que fizeste isso? E aí Eva também, ela, com a mesma síndrome do seu companheiro, ela diz, foi a serpente que me enganou e eu comi. Ou seja, a mania permanente de sempre acharmos um culpado e nunca de assumirmos responsabilidades. Nós temos sempre esse jeito de arrumar uma justificativa, arrumar uma desculpa ou arrumar algo que em muitos momentos parece plausível, mas que no fundo é para justificar o nosso erro ou justificar a nossa ausência de comprometimento, de responsabilidade, e a gente culpa alguém ou alguma situação ou algo ao nosso redor. E aqui o convite é, não vamos procurar justificativas. Vamos encontrar em nós, vamos fazer esse trabalho de encontrar em nós aquilo que realmente pode nos parecer um ponto de hipocrisia. E quando Jesus falava, né, e a gente começou essa série falando sobre Mateus 23, um dos últimos sermões de Jesus, confrontando aqueles homens, confrontando os fariseus, que eram uma classe de pessoas, era uma classe de homens, né, uma classe de até mesmo político-social daquela época, e Jesus confronta eles, não pelo zelo, não pelo cuidado que eles tinham com a palavra e daquilo que eles deveriam preservar. Inclusive, a palavra fariseu, ela quer dizer separado. Ela quer dizer separado. Eles tinham essa função de separação, de cuidado. Mas o ponto que Jesus trouxe junto a eles é sobre a hipocrisia que eles viviam. Sobre o ponto de falar sobre algo, pregar sobre algo, anunciar algo, se apegar a coisas, se apegar a situações e não viver genuinamente o que era anunciado, ou o verdadeiro evangelho, ou a verdadeira essência do que é preservar pela lei de Deus, pela palavra de Deus, deveria levar aqueles homens. Então, eles foram levados a um lugar de hipocrisia, de parecer algo internamente completamente avesso daquilo que anunciava. Então, quando a gente começa a ler Mateus 23, e eu vou ler aqui no 23, a partir do 23 até o 28, que é Jesus repreendendo os fariseus, ele diz assim, ó, ai de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, e do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Ou seja, se apegam a coisas, se apegam a costumes, mas têm negligenciado aquilo que é mais importante, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia. Ou seja, esse é um ponto quando Jesus confronta o legalismo daqueles homens. E a verdade é que vivendo a nossa vida como cristão, vivendo a nossa vida como homens e mulheres de Deus, em muitos momentos isso pode bater a nossa porta. Isso pode estar mais próximo de nós do que a gente imagina. De falarmos sobre algo, de anunciarmos algo, mas de forma obscura às vezes, ou de forma interna, estarmos completamente distantes daquilo que anunciamos. No seu exterior, você se envolve com a vida da igreja, você se envolve com a vida de religiosidade ou com a vida da religião, você faz coisas para as pessoas e até diz que está fazendo coisas para Deus. Mas no seu interior, você está cheio de inveja, cheio de coisas que não agradam a Deus, cheio de sentimentos que nada tem a ver com um coração fiel ao Senhor, nada tem a ver com um coração que busca a verdadeira justiça que vem do céu. Em Lucas 18, no 9, é uma parábola, né? É uma história que diz assim, o fariseu em pé orava no íntimo,
Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Mas, contrapartida, o publicano, que estava nesse mesmo lugar, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E a história conclui dizendo uma pergunta: quem lhes parece? Quem alcançou do Senhor misericórdia? Quem alcançou do Senhor a graça? Quem alcançou do Senhor o favor? E a Bíblia diz que quem alcançou isso foi o publicano, aquele que era considerado impuro, aquele que era considerado não povo escolhido, mas que era envolvido com coisas e situações até pecaminosas, e ele se apresentou diante de Deus com o coração constrangido, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, eu não mereço, eu preciso do Senhor. Contrapartida, aquele que defendia a lei, aquele que aparentava ser um protetor daquilo que era certo e correto, esse se colocava como alguém especial, dizendo: eu não sou como esses, eu não sou como aqueles, eu não sou como esse publicano. Eu sou puro, eu jejuo, eu faço coisas, eu dou dízimo. Parece ter comprado algo de Deus, parece ter garantido algo porque dava dízimo, porque comprou do Senhor. Na verdade, se apegando às faces da lei, se apegando às coisas que eram possíveis realizar, mas sem nenhuma compreensão, ou de fato o seu interior completamente distante de quem Deus é, completamente distante daquilo que realmente importava. E aí vem uma pergunta: nós, vivendo a nossa vida como homens e mulheres de Deus, em algum momento possamos pensar que somos especiais, que estamos acima da lei, que estamos acima da sociedade que peca, que erra, ou de qualquer situação? Ou o nosso lugar deveria ser de olharmos tudo ao nosso redor e ter misericórdia e compaixão e nos movermos dentro desse ambiente, porque a graça do Senhor um dia nos alcançou e que nós queremos anunciar a respeito desse amor para que essa graça cada vez mais alcance aqueles que também, como nós, não merecem. E nós nos colocamos nesse lugar de não merecedores do amor de Deus. E tudo é a respeito daquilo que Ele fez e não da nossa legalidade, e não do nosso mérito, do nosso merecimento por sermos especiais. E olha, nós, de fato, a Bíblia vai dizer que nós somos um sacerdócio santo, um povo de exclusividade do Senhor. Nós somos um povo que o Senhor nos coloca como santos. A sua igreja, aqueles que escolheram estar com Ele, aqueles que o próprio Cristo se doou por nós, e por causa dele estamos nesse lugar de estarmos separados, e hoje lutamos e buscamos a santidade, hoje lutamos e buscamos cada vez mais para nos santificarmos, e é essa graça, esse empoderamento do Senhor, por causa daquilo que Ele fez por nós, que isso é possível, de dizermos não, de buscarmos melhorarmos, de buscarmos não para os pecados, dizermos não para o pecado, por causa daquilo que Ele fez. Então o mérito não é nosso, o prêmio não é nosso. Nós recebemos esse grande presente por causa dEle, por causa daquilo que Jesus fez, o caminho que Jesus abriu para nós. Então, compreender que estarmos nesse lugar, que santos, né? O santo é aquele que é separado. Estarmos nesse lugar de separação não nos pode fazer a gente ter a mesma compreensão dos fariseus, que também tinham um nome ali de separados. Esse lugar não nos deve nos iludir e nos colocar como se fôssemos especiais. E o mundo é alguém que não é especial como você e eu. E porque fazemos coisas, merecemos. Pelo contrário, deveríamos ser aqueles que têm um coração como o coração do nosso Mestre, o coração
por exemplo, como Davi fala, né? A Bíblia vai falar sobre o coração de Davi, um coração contrito e quebrantado. E esse tipo de coração Deus ama, isso atrai a presença de Deus. E a Bíblia também vai dizer que o soberbo, Deus luta contra. Deus luta contra o soberbo. Então não seja alguém que imagine viver o Evangelho a partir de um lugar de soberbo. Eu sou especial, eu mereço algo. Pelo contrário, o nosso coração é um coração quebrantado, o nosso coração é um coração que sempre escolhe o caminho do arrependimento e do reconhecimento que sem Ele nada podemos, nada somos e que tudo é a respeito dEle. Por causa da obra redentiva, hoje somos o seu povo, somos a sua igreja e desejamos cada vez mais estar alinhado com o coração dEle, com a vontade dEle, sendo inspirados e sendo empoderados pelo seu Espírito Santo para viver igreja, para sermos homens de Deus, para sermos mulheres de Deus. Em contrapartida a isso, a gente pode imaginar que, então, se eu não vou para esse lugar, que eu me vanglorio da santidade, que eu me vanglorio das coisas que eu faço, que me fazem aparentar ser um homem puro, uma mulher pura, uma pessoa especial, por estar na casa de Deus, por estar servindo, por estar tocando aqui hoje, cantando. Inclusive, o louvor maravilhoso. Foi só a vitória hoje. Entendeu, né? E aí, o contraponto disso é a libertinagem, né? E a libertinagem, ela também é um caminho de hipocrisia. Por quê? Porque ela nos leva ao ponto oposto. Eu não sou legalista, eu não estou aqui me vangloriando de fazer as coisas e dizer que eu sou especial e santo e puro. E aí te leva para um outro ponto, para um outro extremo de libertinagem. Porque nada é pecado, nada é errado, e tudo que eu faço é porque eu sou fraco. E aí você assume essa posição de fraqueza e diz, eu não tenho responsabilidade porque eu sou fraco. Foi assim que Deus me fez, eu não preciso buscar a santificação, eu não preciso responder pelos meus erros, porque Jesus pagou tudo o que tinha que pagar, e eu sou fraco mesmo, e eu me acostumo com uma vida pecaminosa, eu me acostumo com uma vida de libertinagem, e simplesmente assumo essa posição. E cada vez mais me afasto de Deus, cada vez mais me afasto da presença do Senhor, porque o pecado é uma realidade para mim, é o que eu sou fraco e não consigo, e Deus me livre de ser como aquele legalista que fica batendo no peito dizendo que faz e acontece, mas no fundo, não existe mérito nas coisas que ele faz. Prefiro me afundar aqui nos meus pecados e me acostumar com isso e dizer, eu sou fraco, eu não consigo vencer os meus pecados, eu não consigo. E a libertinagem para mim é um lugar cômodo, é um lugar que está tudo bem. Esse seria o extremo. E olha o que a Bíblia fala. Em Romanos 6, no 1, ele diz assim, essa mente, né, a mente do libertino, essa mente que assume essa posição, rapidamente você diz, não, eu sou fraco, eu sou pecador, eu erro mesmo, poxa, sabe, rapidamente você se acostumou com isso. Romanos 6, 1 diz assim, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? É isso? É uma pergunta. Então devemos nos afundar no pecado, nos afundar na libertinagem e dizer, Deus, aumente a sua graça sobre nós. Claro que não. Essa é a resposta do apóstolo Paulo. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Jesus Cristo, a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? A pergunta é, então devemos testar cada vez mais a graça, nos afundar no pecado e que a graça nos alcance? Claro que não. Claro que não. Romanos 6, no 15, diz assim, pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, nos libertou do pensamento legalista,
nos libertou da hipocrisia dos fariseus, que se apegavam às coisas da lei, mas que não tinham o seu interior transformado com a verdadeira justiça, fidelidade e amor de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornaram escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Nós somos livres e cantamos sobre essa liberdade aqui hoje. Nós cantamos a respeito dessa liberdade. Nós somos livres porque o Senhor nos libertou. Somos livres do pecado porque Ele pagou, Ele suportou a ira de Deus em nosso lugar. E hoje estamos submetidos ao senhorio de Cristo. Hoje existe Adonai, existe um dono sobre nós. Nós somos servos de um Senhor, somos filhos de um Pai, somos ovelhas de um bom pastor. E devemos a Ele nos conectar a nossa vida a Ele. E existe uma visão de vida, existe uma forma de viver, existe uma forma de existir que vem a partir desse lugar, que vem a partir desse senhorio, que vem a partir dos ensinamentos do próprio Cristo. E a graça não nos autoriza a viver de forma libertina. A graça nos empodera a viver uma vida de santidade, uma vida de separação, a escolhermos o arrependimento e o dia que pecarmos e vamos pecar, e vamos errar, que seja constrangedor para nós e que possamos nos achegar a Ele com o nosso coração contrito e quebrantado, dizendo: ei, Senhor, perdoa-me, me perdoa porque eu cometi esse erro, eu errei contra a minha esposa, eu errei contra o meu marido, eu errei contra o meu filho, eu errei contra os irmãos, eu errei contra as pessoas, eu errei contra Ti, Senhor. Me perdoa, sabe? Esmurrando o peito, dizendo: eu sou pecador, eu não mereço. E encontrando o caminho da exortação. Toda a palavra de Deus, quando ela vem a nós, ela nos edifica, ela nos consola ou ela nos exorta. Sempre que Deus fala conosco, sempre que a palavra é lida, ela traz exortação. E exortação não é para te humilhar, não é para te colocar para baixo. A exortação é para te empoderar a melhorar, é para te empoderar a mudar, a ter renovação de mente, a ter a sua vida transformada. Hebreus 10, no 26, diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. Essa posição de que nós somos fracos, sabe, essa não deve ser a nossa posição. A nossa posição, sim, diante do arrependimento é constrangimento, choro, lágrimas, se necessário, e encontrar o caminho de retorno, e encontrar o caminho de agradarmos o coração do nosso Deus. E não de nos acostumarmos com uma vida de libertinagem, sabe? Olha, existe um texto de 1 Timóteo 4, o pastor Samuel até usou esse texto pela manhã, que diz assim: mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios por meio da hipocrisia de mentirosos, que têm a sua própria consciência cauterizada. E falando sobre uma consciência cauterizada, termos a nossa mente cauterizada, tanto para um lado quanto para o outro, é possível. E a mente cauterizada, ela é assim. Você vai... eu ouvi sobre uma experiência de alguém que colocou um sapo, peninha dos sapos,
colocou um sapo numa panela de água. E a água estava com a temperatura normal. E a experiência é o seguinte, quando ligou o fogo ali, o sapo ficou ali nadando, tranquilo, na água, e a temperatura da água foi aumentando, e o sapo começou a ficar mais lento, até que ele morreu, ficou branco, cozido naquela água, fervendo, e ele nem percebeu que tinha sido cozido de sapo. Mas por quê? Porque ele foi num processo natural. Foi ali, foi deixando, a coisa foi acontecendo, ele não foi percebendo, quando ele foi ver, estava cozido. E se fosse feito de uma forma diferente, uma panela fervendo ali, com borbulhando, e você jogasse o sapo ia pular dali na mesma hora. Ele ia ver que estava quente, ele ia pular rápido. A mente cauterizada, ela é uma mente que não é algo que acontece da noite para o dia, assim, de repente, eita, aconteceu. Não. É algo que vai ali. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É ali, ó. Você vai deixando, você vai se acostumando, aqui está tudo bem. Aí você vai mais um pouquinho, poxa, não fez mal. E vai continuando, vai se acostumando com aqueles pecados, vai se acostumando com aqueles erros. Ou, de uma forma legalista, você vai se acostumando a não fazer as coisas ouvindo a voz de Deus. Você vem, você faz igreja, você é a igreja, você serve, você canta, você prega, você vai falando, você vai se acostumando, vai encontrando técnicas e vai fazendo, mas no fundo a sua mente está sendo cauterizada, o seu interior completamente destruído, completamente vazio por dentro e vivendo uma vida de religião distante de quem Deus é. Existia um momento no tabernáculo de Moisés que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava lá no monte, lá com outro pessoal, lá em Sião. E o tabernáculo de Moisés continuou com o seu funcionamento a todo vapor, com todos os ritos que o tabernáculo deveria ter, inclusive ali a entrada nos Santos dos Santos e tudo. Só que no fundo, aquilo que mais importava, que era a Arca da Aliança, estava em outro lugar. Mas o funcionamento continuou acontecendo, por quê? Porque era algo rituoso, era algo simplesmente de cumprir tabela, de cumprir ritos, de cumprir costumes. Não importava se a presença de Deus estava lá ou não. Simplesmente deveria acontecer. E muitas vezes uma mente legalista não é sobre você parecer um fariseu que defende a lei, mas é sobre eu e você nos acostumarmos a ser igreja e fazer coisas dentro da igreja como cristão, mas no fundo, sem nem estarmos atentos à presença de Deus, sem estarmos com o nosso coração constrangido, ansiosos de estar em sua presença, longe de uma vida com Deus, e sim nos acostumando com uma vida religiosa, com uma vida de costumes. Então, ser um fariseu e encontrar a hipocrisia em nós pode ser algo muito mais real do que se imagina. Pode ser algo muito mais próximo de nós do que se imagina. E a mente cauterizada do legalista pode estar muito presente em mim e em você. De vivermos igreja sem a presença daquele que mais importa. Em contrapartida, vivermos também de uma forma pecaminosa, de uma forma libertina, e estarmos ali com a nossa mente cauterizada com o pecado, envolvidos com toda a maledicência, e acharmos que não estamos ferindo princípios, que Deus não está infeliz com aquilo, né? Que Deus não está triste com aquilo, e que, na verdade, nós somos fracos, e está tudo bem pecarmos, porque é o que nós somos. E a palavra nos instrui claramente que não, que o que resta para nós é um terrível juízo. Misericórdia, boa, isso aí. E por último, eu queria falar sobre a mente do falso profeta. E esse sim pode parecer algo que não cabe a nós. Assim como termos uma mente legalista, como a mente de um fariseu, para muitos isso pode não parecer tão possível, porque você não é o defensor da lei, você não é um cristão nem exemplar, pelo contrário, você está tudo bem para você. Mas também a mente do libertino também não é a mente que agrada o coração de Deus, assim como a mente do legalista. E existe um outro tipo de mentalidade que pode parecer para nós estar muito longe de nós,
que é a mente do falso profeta. Sim, a Bíblia fala em vários momentos sobre o falso profeta, mas eu não quero falar sobre necessariamente os líderes, porque o falso profeta ele tem essa representatividade de liderança, daquele que manipulava, daquele que usava do seu conhecimento e da vida em igreja para manipular as pessoas. Olha o que a Bíblia diz. Em Judas 1, ele fala assim, né, que são os falsos mestres, que a gente pode usar aqui tanto para a libertinagem quanto para os falsos mestres. Pois certos homens cuja a condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês, no meio da igreja, transformando a graça de Deus em libertinagem, e negam Jesus Cristo como o único Senhor e soberano. Soberano e Senhor. Ou seja, sabe qual o ponto mais interessante sobre a mentalidade do falso profeta? É que o falso profeta, ele não está em um lugar anunciando sobre as suas maledicências. Em vários momentos, o alerta é: os falsos profetas estão no meio de vocês, no nosso meio. Podem ser esses líderes, mas podem ser irmãos. E é sobre essa mentalidade que eu queria alertar aqui, que eu queria que a gente entendesse. 1 Timóteo 6, 5 diz assim: falsos mestres, né, que buscam lucro, homens corruptos de entendimento privados da verdade, que pensam que a piedade é fonte de lucro. E entenda isso. A mentalidade do falso profeta, o falso profeta não é aquele que erra uma profecia, por exemplo. O falso profeta, você e eu podemos entregar uma profecia para alguém, nos movendo no dom, falar algo para uma pessoa e errar. Ou alguém, um líder, alguém pode falar uma profecia, falar algo aqui e errar essa profecia, cometer um erro. E cometer um erro não te faz um falso profeta. Cometer um erro não faz uma liderança se tornar uma liderança que são de falsos profetas. Não é sobre isso. Mas a Bíblia vai instruir, vai dizer e vai mostrar, como Timóteo falou, esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento é aquele que usa do Evangelho para deter lucro, para obter benefício, para obter lucro, obter benefício próprio, coisas para si. E em nada tem a ver com o verdadeiro Evangelho de Jesus, com as boas novas do Evangelho. Mas sim tem a ver com nós nos movermos em algo e termos a nossa mente sempre observando em lucrarmos. Como eu posso ganhar? Como eu posso viver igreja e ser igreja no meio das pessoas? Servir algumas pessoas para ter algo de troca? Como eu posso manipular alguém? Como eu posso manipular relações para obter benefício próprio? É uma observação egoísta, é um ponto de vista egoísta. Esse tipo de liderança, né, por exemplo, a Bíblia vai falar que eles são aqueles que lambem as feridas e que se alimentam das feridas daqueles que menos têm. Às vezes parece um show, o show da fé. Não, desculpa, não é indireta, não. Só estou falando assim, é que parece... a sua dor me coloca num lugar de promoção e eu uso dela para me promover, para alcançar benefício. E sim, isso parece muito uma conexão total com um tipo de liderança, com um tipo de pessoas. E a Bíblia vai dizer que esse tipo de gente é o cara que veio para matar, roubar e destruir. São esses lobos. São esse tipo de gente, esse tipo de liderança que usa da fé alheia para obter benefício. E nem é do diabo que está sendo falado lá, né? Às vezes a gente usa esse texto para falar do diabo, mas sim, é uma mentalidade demoníaca, é uma mentalidade do inferno. Né? Mas, no fundo, está falando sobre pastores que vieram para matar, roubar e destruir, porque só querem o seu benefício próprio, em detrimento de um povo, de uma igreja, de irmãos. 2 Pedro 2, 1 diz assim, houve também o falso profeta no meio do povo, como também haverá falsos mestres entre vocês,
entre vocês, entre a gente. Não é algo externo, é algo que surge do nosso meio. É algo que pode estar muito presente no meio da igreja. Movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles os explorarão. Ou seja, nós, quanto igreja, quanto homens e mulheres de Deus, precisamos observar que mesmo que você não esteja num lugar de liderança, mas que você precisa entender que viver igreja, que ser um homem de Deus, que ser uma mulher de Deus, nada tem a ver com a nossa ganância. Por exemplo, falando do dízimo, da oferta, como os fariseus usavam, nós não fazemos isso para obter lucro. Eu vou dar 100 e em nome de Jesus eu vou receber 1.000. Então eu negocio com o Senhor, eu negocio esse valor, eu negocio esse princípio e eu faço algo para receber algo em troca. Ou eu faço as coisas para que as pessoas me vejam. Eu faço aquilo para ser observado. Ou eu uso das pessoas para que eu, de alguma forma, seja beneficiado. O que eu vou ter em troca? O que eu vou ganhar em troca? Afinal de contas, nós não somos aquele povo que, se convidados a andar 1 milha, vamos andar 2? Nós não somos aquele povo que, se tomarmos um tapa no rosto, nós vamos virar o outro? Que aqueles que nos amaldiçoam, a gente deveria orar por eles e não amaldiçoar de volta? Nós não somos aqueles que perdoam 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até 70 vezes 7? Nós não somos o povo que ama o próximo como se ama e que ama a Deus acima de todas as coisas? Então, que benefício nós queremos em troca? Ou deveríamos entender aquilo que Jesus fez por nós, compreender que o Deus que nós servimos e devotamos a nossa vida e que temos Ele como nosso Senhor hoje, foi o Deus que se esvaziou de glória, tomou a forma de um servo, foi maltratado e na cruz, sendo crucificado, diz: ei, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa eles. Ou como já foi pregado aqui sobre Estevão, sendo apedrejado e vendo Jesus em pé ao lado de Deus, dizendo: tá tudo bem, eles não estão entendendo. Mas eu não estou aqui para receber algo em troca, eu estou aqui porque eu já recebi tudo o que precisava. Jesus já abriu esse caminho, Jesus já morreu a nossa morte, Jesus já fez esse caminho de volta para Deus, Ele nos possibilitou estarmos conectados em quem Deus é. E não nos interessa viver uma vida de libertinagem, nos interessa escolher uma vida de obediência, nos interessa todos os dias nos esforçarmos para obedecermos àquele que nos amou primeiro e contribuirmos ou retribuirmos a esse amor com zelo, com responsabilidade e cuidado. E às vezes esse zelo, às vezes esse cuidado, às vezes esse tom de responsabilidade com a vida que devemos viver, de santidade, de pureza, de buscarmos aquilo que é santo, puro, às vezes também é abrir mão de coisas que são possíveis. Pela manhã nós falamos sobre alguns tipos de situação, como por exemplo a bebida, como por exemplo o álcool, como por exemplo os lugares que nós frequentamos, as rodas que estamos sentados. Que Deus nos livre de estar em ambientes onde o legalismo está presente, onde as pessoas se acham maiores, se acham melhores, se acham como Deus por estar vivendo o Evangelho ou vivendo uma vida de religiosidade. Que Deus nos livre de um ambiente libertino, que nos leva a um lugar de impureza, que nos leva a um lugar de sempre escolhermos o pecado e não nos importarmos de estar vivendo isso. E sobre o álcool, a nossa ideia nunca é falar sobre aquilo que a Bíblia não está falando. Se Deus não condenou a isso, se Deus não colocou isso no lugar de pecado, nós não vamos colocar.
mas há necessidade de uma interpretação, há necessidade de sensibilidade, de entendermos. Se existe alguém que teve o seu pai alcoólatra e que sempre violentou a sua mãe, e você viveu dentro desse ambiente, por que eu e você podemos pensar que não tem pecado nenhum, pode beber à vontade, viva nesse lugar, faz de qualquer forma, não tenha nenhum tipo de sensibilidade, não tenha nenhum tipo de interpretação aqui não, faz o que está escrito, está tudo bem. Ou dizer, se eu vou a um show, se eu vou a um concerto, se eu vou a uma peça, podemos ir em qualquer tipo de show, qualquer tipo de lugar, não importa. Não importa, nenhum lugar é pecaminoso. A música é a música, a arte pela arte, não precisa de justificativa. Qualquer arte é bem-vinda. Será? Será que qualquer ambiente serve para nós? Será que porque não está escrito lá exatamente naquele ponto, nós podemos entender que não nos importa? Está tudo bem viver em qualquer tipo de ambiente, frequentar qualquer tipo de ambiente, sentar em qualquer tipo de roda, sem necessariamente precisar exercer influência? Ou será que nós estamos nos acostumando a viver de forma negligente, a nossa mente começa a ser cauterizada com a libertinagem e nos tornarmos cada vez mais acostumados com uma vida de pecado e de erros? Sobre a promiscuidade, você assiste qualquer tipo de filme, está tudo bem, não tem problema, você pode assistir qualquer tipo de série, qualquer tipo de terror, qualquer tipo de luxúria, qualquer tipo de sensualidade, está tudo bem, é filme, é uma série. Ou será que em tudo que somos e fazemos, ou tudo aquilo que está diante de nós, devemos ter cuidado, zelo e responsabilidade de entender, será que isso faz bem para mim? Será que isso realmente é um lugar que eu deveria estar? Irmãos, que Deus nos livre de uma mente legalista, que Deus nos livre de nos acharmos especiais porque estamos vivendo ritos e costumes religiosos. Que Deus nos livre da mentalidade de um falso profeta que busca lucro para viver igreja, que busca benefício próprio, egoísta, para viver as coisas que o céu pode nos oferecer, ou os dons e por aí vai. Mas também que Deus nos livre de uma mente libertina que se acostumou com o pecado e que está tudo bem viver pecado, e que está tudo bem e que a gente não precisa de santidade. Queria que você se colocasse de pé e que a gente pudesse, nessa noite, orar sobre isso, clamarmos sobre isso. Cristo é suficiente para nós. Sabe, Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. O caminho da cruz, a vida de Cristo em nós é que importa. E que o nosso interior seja transformado. Que a nossa visão não esteja nas coisas que nós estamos fazendo ou que podemos fazer, mas que a nossa visão, que o nosso comprometimento esteja em uma transformação genuína de dentro para fora. No que estamos nos tornando, no que você está se tornando. Vamos adorar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, e durante esse tempo, faça a sua oração, peça perdão naquilo que é necessário. Clame ao Senhor para que o seu Espírito Santo nos empodere para viver de forma equilibrada o verdadeiro Evangelho e termos discernimento de espírito para sermos aquilo que Deus nos chamou para ser.